Glória a Deus. Eu quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor. Tome seu assento, por gentileza, dando glória a Deus. E abra a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui nessa noite. Eu não me canso de ter gratidão no meu coração pela oportunidade que Deus nos dá de nos ajuntar como família para adorar a Deus e para receber palavra da parte de Deus. Se nós pudéssemos mensurar o mundo espiritual nesse momento em que eu e você paramos para ouvir a instrução de Deus, nós veríamos como qualquer tipo de atenção que nós temos à palavra de Deus ainda é pouco, mediante aquilo que pode acontecer se nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida em nome de Jesus. O Senhor nosso Deus tem instrução para nós, para todas as áreas da nossa vida. Não existe uma área da nossa vida onde Deus não tenha instrução para nós e para o nosso coração. Você está aí com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 24? Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Tendo Jesus saído do templo, pode vir, meu amigo. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular, e lhe disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Irmãos, é interessante que Mateus ele marca essa passagem, juntamente com Lucas também, que faz bastante referência a ela, do sermão profético do Senhor Jesus Cristo. E ele começa pontuando que Jesus, ainda antes da sua morte, tinha o costume de estar sempre em Jerusalém. Era comum para Jesus estar em Jerusalém. Jesus, como bom judeu, falava isso na quinta-feira. Aliás, propaganda aqui, venha para o culto de ensino quinta-feira, está uma bênção em nome de Jesus. Jesus, como bom judeu, sempre participava das festas de Israel. Ele sempre estava presente, recebendo ali as instruções que vinha da palavra de Deus todas as vezes que se reuniam. Aliás, Jesus não só recebia a instrução, mas como ele também ia para as festas para dar a instrução. Jesus viveu como um judeu na maneira mais ampla do entendimento que aquilo significava. Presente às festas, presente e cumpridor de todos os rituais judaicos. Jesus estava presente nas festas porque fazia parte dos rituais judaicos. E ali estava o Senhor Jesus agora com os seus discípulos andando pelo templo. E os discípulos decidiram mostrar para Jesus como que a lei mosaica e a lei dos hebreus e toda a cultura hebraica era maravilhosa. Como era poderoso aquela maneira deles de viverem a vida e como Deus estava no meio deles. E mais uma vez, como eles fizeram no tempo de Jeremias, eles apontaram para o templo. Primeiro parênteses. Por diversas vezes, irmãos, nós apontamos para a nossa vida a solidez da nossa fé através dos atos externos que nós temos. É comum na nossa vida, na nossa caminhada, apontar para a solidez da nossa fé, para a solidificação da nossa maneira de servir, através daquilo que se enxerga do lado de fora. A pessoa fala: olha, eu estou sempre presente na casa de Deus, olha, todos os dias eu leio a Bíblia, ou eu faço as minhas orações, olha como eu cumpro isso e cumpro aquilo, e olha de que maneira que eu vivo, e olha de que maneira que eu me porto para isso. E ele coloca isso como uma flecha que amarra as consequências. Por exemplo, ele fala assim: sabe por que minha família está bem? Porque eu faço isso e faço aquilo. Sabe por que nós estamos vivendo assim? Por causa disso e por causa daquilo outro. Os discípulos olharam para o templo e falaram assim: olha só, que suntuosidade. Olha que maravilha da engenharia moderna. Olha que maravilhoso que Davi pensou, Salomão construiu, e depois nem mesmo a destruição nos impediu para que nós tivéssemos isso aqui hoje. Nós reconstruímos, olha que maravilha. Jesus, olhando a impressão daqueles discípulos, e percebendo que o coração deles estava no lugar errado, e aqui eu faço mais um parênteses, o problema não é agir da maneira certa, é a motivação pelo qual se age.
O problema não era o templo, o problema é que o templo significava. O problema não era a construção, o problema é o que a construção havia se tornado. O problema não são as suas manifestações de fé na maioria das vezes. O problema é como você toma essas manifestações de fé como um amuleto para que alguma coisa aconteça ou outra coisa aconteça. Jesus olhou para aquele templo enorme e para o coração dos discípulos em ó, né, como dizem os americanos por aquilo, e falou assim, pois é, está vendo essa beleza toda? Não vai ficar uma pedra sobre pedra. Já pensou que corte no coração? A impressão que eles tinham que Jesus falou assim, isso aí tudo foi meu pai que mandou fazer e tal, e quando eu assumir o reino aí, ele vai ficar melhor ainda. Jesus falou assim, se necessário é, em outras palavras, se cumprir aquilo que precisa no meio do povo, esse templo não fica pedra sobre pedra. Se necessário é para que nós sejamos de verdade expostos na necessidade que nós temos, na absoluta necessidade que nós temos de Deus, não fica na nossa vida pedra sobre pedra. Se Deus hoje tirasse a mão da sua vida, se Deus hoje se afastasse de você e falasse assim, agora você está por você mesmo, não interessa o quanto de oração você fizesse, o quanto de jejum você entregasse, o quanto de Bíblia você lesse, o quanto de culto você viesse, você estaria como pedras sobre pedras. Aquele sermão profético trouxe ao coração dos discípulos a mesma sensação que você sente agora. Falou, então eu estou desesperadamente enrolado, como diria o brasileiro. Eu estou no desespero então, pastor, porque como é que vai fazer? Afastado da cidade, na comunhão que havia entre Jesus e os seus discípulos, eles chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, como é que vai ser isso aí? Quais vão ser os sinais da tua vinda? Como é que a gente vai saber que o Senhor vai voltar? Como a gente vai entender então o processo dos tempos? Os discípulos tomaram a primeira atitude que é necessário para que nós conheçamos de verdade o coração de Deus, e essa é a humildade. Olha, Senhor, eu não vou discutir com o Senhor se vai acontecer ou não. Eu não vou aqui tentar argumentar com o Senhor que comigo isso não passa. Só me avisa como eu tenho que proceder para que eu não seja pego de surpresa. Só me ensina como é que eu tenho que andar, para que a hora que a luta chegar e os problemas vierem, eu esteja amparado pela sua instrução, para que eu ande na verdade. Nós olhamos para Israel hoje, no dia de hoje, quando nós estamos aqui juntos, 8 de outubro de 2023. E nós vemos a surpresa com a qual eles foram pegos num ataque de um inimigo conhecido há anos. No dia seguinte da fundação de Israel, em 1948, aquela nação já estava em guerra, você sabia disso? No dia seguinte, foram fundados num dia, naquele decreto da ONU, essa nova junção de Israel, no dia seguinte eles já estavam em guerra. E um inimigo conhecido já antes mesmo deles estarem juntos. Um inimigo que no passado expulsou eles de lá. Conhecido, os palestinos sempre odiaram os judeus, os hebreus, os hebreus. É antiga essa guerra. Mas quando você olha os noticiários, quando você olha tudo aquilo que está escrito a respeito, Israel foi pego de surpresa. Israel não sabia do ataque. Israel não sabia que seria atacado pelo seu inimigo. E nessa hora eu não consigo deixar de pensar e ter saudade da Israel que era avisada pelos profetas quando seus inimigos se levantavam. Da Israel que era advertida por Deus quando seus inimigos se preparavam para a batalha. Da Israel que avisava o seu rei, olha, eu sou por você, e quando você me ouvir passar por cima das amoreiras, aí você sai atrás de mim para o combate. Mas a Israel hoje, nas notícias, nas televisões, está como que, me entenda bem, envergonhada diante do mundo. Porque a sua rede de espionagem, uma das mais excelentes do mundo, melhor até que a própria CIA nos Estados Unidos, o Mossad, não sabia absolutamente nada do ataque. Não tinha conhecimento.
pega de surpresa. E quando eu vejo esse pego de surpresa de Israel, eu não consigo não pensar na igreja do Senhor Jesus Cristo. E pensar que talvez, em muitos lugares, em muitos de nós, estejamos todos os dias sendo pego de surpresa nos ataques do nosso inimigo, porque nós não estamos sabendo a hora da vinda do Senhor. A hora da vinda da nossa salvação, de que maneira as coisas vão proceder e vão acontecer. Às vezes nós ficamos como que inertes a tudo aquilo que acontece, sonolentos aos sinais que Deus tem nos dado, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, na cidade onde nós moramos. E dizemos assim, é coisa desse tempo, mas que tempo é esse que essa coisa acontece? Que tempo é esse que vivemos para que essas coisas surjam? Que tempo é esse para que essas coisas se levantam? A mensagem da palavra de Deus tem trocado hoje por afago nos corações e afeto àqueles que precisam de se levantar das suas emoções. Nós enchemos o nosso coração de mensagens que impulsionam o nosso coração a procurar por sonhos, procurar por grandes feitos na nossa vida. Enquanto fazer algo para o Senhor se torna uma segunda prioridade, uma terceira prioridade, quem sabe uma quarta. Pastores, homens de Deus, que buscam na internet, em outros lugares, nome para si mesmo, e não alimentar um rebanho, e não cuidar do povo de Deus. E a pergunta dos discípulos é pertinente numa noite como essa. Senhor, que sinais haverá da sua vinda? Como é que nós vamos saber que o Senhor está chegando? Como é que nós vamos entender que é tempo de estar atento à mensagem que vem? Será que se nós analisarmos os templos suntuosos que nós temos feito para nós mesmos, não há rachadura neles? Porque ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. A resposta de Jesus é pertinente, eu quero passar os próximos minutos falando a respeito dela. Porque ele começa dizendo assim, acautelai-vos. A primeira coisa, se cuida. Ou como falaria o pessoal lá no Ceará, se cuida, macho. Presta atenção, acautelai-vos, que ninguém vos engane. O primeiro passo que Jesus dá para os discípulos é cautela na sua caminhada. Presta atenção, porque há coisas, pessoas, situações buscando lhe enganar. Existe uma gama, irmãos, enorme de testemunhas nesse tempo. Tem uma gama enorme de pessoas no tempo de hoje, no mundo de hoje, buscando nos enganar, buscando tirar o nosso foco daquilo que é o correto para aquilo que não é o certo, para aquilo que não vem da palavra de Deus. E a primeira pessoa que tem tentado tirar a nossa atenção chama-se eu mesmo. Por diversas vezes, irmãos, nós estamos com os nossos olhos fitos no dia de hoje, sem olhar para o dia do Senhor. E se o Senhor viesse agora? E se fosse esse o grande dia do arrebatamento? Como nós estaríamos preparados para receber o Senhor? E se fosse esse momento agora, onde num abrir e piscar de olhos, nós sairíamos daqui e estaríamos para o céu? Como estaríamos nós para receber? O Senhor Jesus lembra uma parábola que parece que tem um outro assunto, mas a gente chega exatamente nessa mesma questão. Jesus conta a parábola do juiz iníquo, lembra dela? Começa a falar que tinha um juiz que era muito mau, ele não ligava para ninguém. Parece com alguma coisa que a gente vê hoje? Algum juiz lá no Brasil assim? Um juiz maligno, que ele não se atentava para o juízo de verdade. Ele não queria nem saber. O negócio dele era a posição dele. Ele queria ser juiz. Eu acho que, por gentileza, não me entenda de maneira errada, eu acho que é muito bom esse sistema de governos que a gente tem hoje, é o melhor que a gente pode conseguir com aquilo que a gente tem. Mas o capitalismo, que é um sistema econômico, trouxe alguns problemas para nós. Porque hoje, por exemplo, o médico, ele não se importa com a saúde do seu paciente. Ele se importa em manter a clientela dele.
Então, se ele der um remédio para você paliativo, para que você volte lá semana que vem com uma dor no estômago, porque o remédio que ele te deu para a gripe te dá dor no estômago, ele vai fazer isso com muita alegria. Não, pastor, imagina. Quando você olha para o mundo hoje, as pessoas hoje buscam a profissão não pelo serviço que ela presta, mas pelo quanto ela consegue retirar daquilo. Não por aquele serviço oferece às pessoas que ele está servindo, mas quanto de lucro ele consegue tirar daquilo lá. E pastor, não está certo? Olha para a Bíblia. Para que é que nós estamos andando aqui na terra? Para o nosso benefício ou para o nome de Deus e o benefício do próximo através de nós? O mundo hoje está cercado desse egoísmo. E por diversas vezes nós somos cercados por esse pensamento, por essa vontade, de olhar para o nosso próprio umbigo e ver o que nós vamos fazer para que nós sejamos agradados, para que nós sejamos levantados. O Senhor Jesus Cristo continua dizendo, e aí nós voltamos novamente para o nosso juiz da parábola. Ele não queria saber da necessidade da pessoa, ele queria saber what's in it for me. O que eu ganho com isso? Mas diz que aquela mulher que tinha necessidade, ela não se importava que a cabeça dele era daquela. Ela de dia e de noite importunava o juiz. De dia e de noite ela batia na porta. De dia e de noite ela buscava a atenção daquele homem. E aquele homem, então, mesmo no seu egoísmo, chegou a uma conclusão. Falou, quer saber? Eu vou julgar essa causa dessa mulher logo, porque pelo menos assim ela me dá paz. Eu vou dar logo o que ela quer, porque pelo menos assim eu fico livre. Mais uma vez, o que o juiz queria não era atentar à causa da viúva, era ficar livre do importúnio. Mais uma vez, muitas das pessoas hoje andam para ficar livre de importúnios, não para fazer o bem. Vai de um lado para o outro para ficar livre do importúnio da falta de dinheiro. Vai de um lado para o outro para ficar livre do importúnio de uma família que o prejudica. Vai de um lado para o outro para ficar livre de um importúnio que é uma mulher que reclama. De um lado para o outro, tentando se livrar de importúnios. Aquela mulher então consegue o que quer, mas o Senhor Jesus Cristo agora dá uma lição através daquilo. Você acha que se até mesmo o juiz que é iníquo fez o bem para aquela pessoa, não fará Deus o bem para você, que de dia e de noite busca a presença dEle para que lhe faça bem? Glória a Deus. Mas esse mesmo texto termina com uma pergunta de Jesus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E essa pergunta que Jesus está fazendo é o seguinte: será que quando vier o Filho do Homem, vai ter ainda gente clamando ao céu pela justiça que vem de Deus? Ou nós estaremos confortáveis, entendendo que podemos resolver os nossos problemas sozinhos? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Não se permita enganar, irmãos, pelo brilho da América. Não se permita enganar pelo valor do dólar, que já não está nem valendo mais tanto assim. Não se permita enganar pelas luzes da cidade, pela grandeza do acesso que nós temos. Coloque o seu coração de volta no lugar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se aproxime de Deus de coração aberto, sabendo que a necessidade que você tem de Deus é absoluta para que você esteja aqui hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E ele continua dizendo o texto, eu não quero me demorar, mas nós precisamos de meditar mais em algumas coisas aqui. Porque o versículo 5, Jesus fala assim: e muitos virão em teu meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quanta unção diferente. Cristo significa ungido. É a palavra grega Christos para Machia, que significa Messias no hebraico. Então falar Cristo é a mesma coisa que falar Messias. Só que uma está em grego, uma de origem grega, e a outra é de origem aramaica ou hebraica. E muitos dirão, esse é um ungido. Esse aqui agora é a bola da vez. Existe uma ação muito comum, em muitos lugares, de buscar por palavras proféticas.
Como se busca uma cartomante às vezes. Preciso de uma profecia, né? Preciso de uma palavra profética. Alguém precisa de me falar alguma coisa aí que resolve a minha vida, que dá um norte. Enquanto a palavra da profecia está aqui todo dia falando. Sem precisar de ligar para ninguém. Mas é que aqui eu tenho que interpretar, a outra já veio esmiuçadinha. A outra já veio tudo bonitinho falado que eu tenho que fazer. Irmãos, eu sou pentecostal até o miolo do osso, eu amo as profecias. Eu amo receber uma palavra de profecia, é uma bênção. Mas eu não vivo guiado por ela, não. Eu aprendi a viver guiado através do Espírito Santo de Deus, naquilo que Ele me revela na sua palavra, e naquilo que às vezes Ele confirma através da palavra da profecia. Muitos dirão, eu sou o Cristo. A unção está aqui, a unção está ali, a unção está acolá. Vem um pregador novo, as pessoas enchem a igreja, ele fala um monte de coisa que às vezes não tem nada a ver com a vida em Deus. As pessoas saem cheias de si mesma, achando que a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto, e a vida continua longe de Deus. Certa vez alguém chegou e falou para o nosso pastor, de uma maneira muito horrível, me desculpe aqui o exemplo, mas é o melhor que eu posso te dizer. Pastor, Deus bem me falou que era para mim me separar dessa mulher e que essa outra aqui, que eu era amante dela, que era uma mulher da minha vida. Profecia. Pessoas que venderam negócios por causa de profecia. Uma unção dizendo, esse aí é o Cristo. E enganarão a muitos. Enquanto a palavra de Deus pregada sobre arrependimento, sobre mudança de vida, é deixada de lado, é demodê, é fora de moda. Eu arrumar a minha vida, eu consertar o meu coração? Não, eu sou perseguido. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, é que vai ter que se arrepender. Porque eu estou oprimido, eu estou apertado. Enquanto nós olhamos Davi nos seus passos, foi-me bom ter sido afligido, porque só assim conheci os teus estatutos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 6 é muito conhecido. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A violência vai se multiplicar de uma forma absurda, mas o convite de Jesus é para que nós não nos impressionemos com isso. Como assim, Jesus? Como é que a gente não se impressiona quando no Twitter, que não tem as mesmas políticas tão abençoadas como o Grupo Meta, que não deixa essas coisas ser publicadas, né? Como é que a gente vai lá no Twitter, lá e aparece toda aquela guerra aparecendo, e gente morta na rua, e gente tomando tiro, como é que a gente não se impressiona com isso? Talvez o Senhor Jesus Cristo queresse dizer nessa passagem é que, está feio isso? Vocês não viram ainda o inferno. É difícil ver essa violência. O inferno ainda é pior do que isso. Isso ainda não é o fim, não se assusta não. Abre os seus olhos para perceber que isso são sinais de que o Senhor Jesus Cristo está às portas para a nossa redenção. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e que dureza, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está dizendo que a última batalha, a batalha final, o tempo de realmente guerra total, é uma guerra contra o nome dele. Essa é, como diriam os americanos, the ultimate war. A guerra contra Jesus. Você está achando que o problema é a Palestina? Você está achando que o problema é a fronteira da Ucrânia com a Rússia? O problema é o nome de Jesus. Esse é o grande problema do mundo. Esse é o que o mundo não aceita, é o nome de Jesus. Certa vez, o Dr. Ravi, que eu gosto de lembrar bastante dele, foi numa reunião com um dos líderes do Hamas, um dos chefes, um dos fundadores do Hamas.
Se eu não me engano, era o Hamas ou o Hezbollah? Eu acho que era o Hamas. Sheikh Talal. E ele foi junto lá, aquele problema com Yasser Arafat, o Ariel Sharon, na região ali da Palestina, e ele foi foi com uma comitiva do arcebispo de Nova York, uma comitiva de paz, para tentar conversar lá com o pessoal, para ver se eles achavam um denominador comum. E aquele sheik, né, aquele homem grande e tal, num jantar durante a noite, e o arcebispo, que era o chefe da comitiva, deu chance para cada um daqueles que estavam na comitiva fazer uma pergunta para o sheik. E fazer uma pergunta e o sheik fazia uma pergunta de volta. E o Ravi fala até hoje, morreu sem falar isso, né? Dizer qual pergunta que ele fez. Ele só fala que ele não gostou da resposta. Mas a resposta do sheik, ele falou assim, o senhor me permite fazer um comentário? Aí o sheik balançou a cabeça, pode fazer. Aí ele falou assim, olha, numa colina não muito longe daqui, há cerca de 4.000 e tantos anos atrás, um pai subiu essa colina para sacrificar um filho. Não vamos discutir qual filho que foi, porque você crê que foi Ismael e eu creio que foi Isaac. O fato é que tanto o meu livro quanto o seu livro conta que quando o cutelo foi descer, quando a faca foi descer para imolar aquela criança, o que aconteceu? Um anjo apareceu e disse, não faças tal, porque eu já tenho para mim o sacrifício, eu já preparei para mim um sacrifício. E Deus poupou a vida daquele menino e colocou um substituto no lugar. Há 2.000 anos atrás, em uma outra colina não muito longe daqui, um outro pai subiu com seu filho nela. Mas dessa vez o cutelo não parou. E ele sacrificou aquele filho por mim e por você. Aí ele olhou para o sheik e falou assim, sheik, enquanto nós não recebermos o sacrifício daquele filho, nós continuaremos dando os nossos filhos nos campos de batalha do mundo por dinheiro, fama e poder. O sheik olhou para ele, aquele silêncio no ambiente que dava para ouvir um clipe caindo no chão. E o arcebispo levantou, é hora de ir embora, vamos embora daqui. E todo mundo saindo, o arcebispo abraçou ele e falou assim, espero que isso tenha sido de Deus, meu amigo. Tomara que tenha para a gente poder sair vivo daqui. A hora que eles foram entrar no carro, o sheik terminou de receber o arcebispo, colocou no carro e correu para falar com o Dr. Ravi. E o abraçou muito forte, que quase que quebrou a coluna dele. Olhou no rosto dele, deu 2 beijos, um em cada bochecha e falou assim, meu amigo, você é um bom homem, eu espero vê-lo um dia de novo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é aquilo que muda as guerras e os corações. O que Israel e o que a Palestina precisa hoje não é tanque de guerra de um lado e de outro. O que tanto Israel quanto a Palestina precisa é receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Só que sabe quem vai pregar essa mensagem ali? Ninguém. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo tem sido rejeitado. Porque a guerra final é contra o nome dele, contra a paz que ele oferece. A paz com domínio absoluto sobre todas as coisas. E isso eles não querem. Mas quantas vezes nós falamos dessas grandes coisas, mas a paz absoluta de Jesus não reina em casa. Não reina nesse denominador comum entre eu e a minha esposa, entre eu e os meus filhos. Não reina no denominador comum entre eu e os meus vizinhos. O denominador comum é essa paz que causa guerras lá fora. Muitas vezes tem tentado causar guerras no nosso meio, porque nenhum de nós permite com que a palavra de Jesus seja absoluta dentro de casa. Seja um nome final que define todas as coisas. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos se esfriará na minha Bíblia. Na sua diz, o amor de muitos se esfriará. Mas aí tem uma promessa fiel. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que fizer um compromisso no seu coração, Senhor, aqui o amor mantém uma chama acesa, me ajuda. Aqui a traição não entra contra aqueles que eu amo, me ajuda.
Aqui o virar o rosto para aquele que tem necessidade em volta de mim, não vai embora, me ajuda. Esse que buscar perseverar no Senhor, esse receberá de Deus a salvação. E versículo 14 nós terminamos por aqui. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, por fim, irmãos, quando tudo de verdade, quando todos os sinais de verdade tiverem se passado, quando todos os sinais de verdade tiverem se cumprido, então será o tempo de verdade de o fim chegar. E esse fim traz consigo a vitória final de cada crente, de cada irmão e de cada irmã. E esse fim traz por fim a nossa vitória absoluta sobre o mal, sobre o pecado, sobre as guerras e sobre tudo aquilo que traz a indiferença entre os homens. Eu quero nessa noite fazer um convite muito singelo no nosso fim de culto. Meu convite singelo para você é que por mais que as coisas te impressionem hoje, por mais que as luzes te impressionem, coloque o seu coração na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe como essa semana vai terminar. Eu não quero ser aqui profeta do caos para você. Não me tenha como isso. Mas do jeito que as coisas estão se desenrolando, a gente não sabe como é que a paz vai se manter nos próximos dias. O mundo está muito doido. E as pessoas estão completamente fora de si em todos os lugares. Enquanto num lugar se briga hoje para se manter vivo até o final da semana, em outros lugares se fazem protestos para poder mudar a genitália da pessoa, para poder mudar a pessoa de gênero. Enquanto num lugar hoje se passam fome absoluta, no outro se briga por questões tão efêmeras sobre se uma pessoa pode viver assim ou pode viver assado. O mundo está em caos, as pessoas não se entendem, mas você e eu somos como uma luz de uma esperança que brilha em lugar escuro. Mas eu e você somos como uma cidade edificada sobre os montes, não se pode esconder. Você sabe por quê? Porque quando a noite chega e as lamparinas são acesas dentro da casa, se enxerga esse lugar como refúgio de longe. As pessoas vão chegar carregadas para você para dizer de política, para dizer de guerra, para dizer de problema. Qual que é o nome que vai estar no seu coração? Qual palavra que vai estar nos seus lábios? Que esperança você tem para passar para elas? É mistério que o mundo guerreie, é mistério que o mundo se odeie, mas e eu e você? Como vamos nos comportar nesse tempo de tanta miséria e tanto problema? Nós vamos levantar alto a bandeira do Evangelho. E nós vamos falar do amor de Deus que foi dado por toda a humanidade, para que nós possamos alcançar, nessa hora final, muita gente para Jesus. Quando as coisas começarem a piorar, e elas vão, infelizmente, em nome de Jesus, as pessoas vão chegar às milhares, aos milhões, e elas vão encontrar no nosso meio um povo de braços abertos para pregar a palavra do Evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Eu sei que por diversas vezes nós nos encontramos e esperamos uma palavra para a nossa próxima semana sobre o nosso emprego, sobre a nossa questão pessoal, sobre o nosso negócio, sobre o nosso projeto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus te chama hoje, para que você dedique a sua vida, é muito maior do que qualquer projeto e qualquer sonho que você tenha para você. É o sonho de Deus manifestado, irmãos. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento absoluto da verdade de Deus. A nossa irmã leu nessa noite, 1 Crônicas, capítulo 29, uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento, onde Davi convida o povo de maneira voluntária a se dedicar a Deus. E Davi está ali na presença do Senhor, Clarinha, você me ajuda? Emocionado, absolutamente emocionado, por ver como o coração daqueles homens e mulheres diante do Senhor se derrama com voluntariedade. Ele faz uma pergunta, se eu não me engano, no versículo 15. Ele fala assim: quem mais, de maneira voluntária, pode oferecer ao Senhor?
O Senhor, nessa hora final, nesse tempo último, nesse tempo do fim que nós temos vivido, Ele não está pedindo por mais um cheque seu. Ele não está pedindo por mais uma nota de $100. Ele não está pedindo para que você dedique isso ou aquilo, para que você entregue um carro ou uma casa. Ele não está pedindo nem mesmo o seu tempo, como você às vezes imagina que eu vou falar. O que o Senhor está pedindo hoje, do seu coração, é a sua perseverança nele. É a sua perseverança no nome dele. É a sua perseverança para que o nome dele seja glorificado. O que o Senhor está pedindo hoje é para que o Senhor, para que você, para que eu, possamos entrar na presença de Deus e dedicar ao Senhor, nessa hora final, o nosso coração de maneira completa ao Senhor Jesus Cristo. De maneira completa a missão que Ele tem nesse lugar. E para que você possa cumprir isso, Deus vai te capacitar. Primeiro convite que eu quero fazer para você. Não me interessa se você vem à igreja pelos últimos 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu quero fazer um convite para você. Se hoje você quer receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você quer levantar a sua mão ou vir aqui até a frente para receber Jesus como seu Salvador. Pastor, é todo mundo crente aqui? Sim. Mas tem um dia que a gente toma uma decisão e aquela decisão muda a nossa vida. Se você quiser receber Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje, eu quero te dar essa oportunidade. O outro convite que eu quero fazer para você é se você está disposto a trocar a suntuosidade do que os seus olhos veem nessas edificações bonitas que nós vemos aí fora e fazemos para nós mesmos, pela promessa de Deus, da perseverança e da salvação nele. Em outras palavras, se você nessa noite troca a sua visão pela visão de Deus. Você tem coragem de trocar a sua visão pela visão de Deus? O seu sonho pelo sonho de Deus? A sua expectativa pela expectativa de Deus? Se Deus falou com você nessa noite, vem à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só um minutinho, Clarinha. Glória a Deus. Alguns dias atrás, continuei. Alguém me mandou, eu não sou de fazer isso, eu não quero insistir demais com você, mas tem uma palavra de Deus especial para alguém aqui nessa noite. Esses dias atrás, alguns irmãos me mandaram de maneira diferente, em tempo diferente. Um irmão me mandou um vídeo com um batismo numa praia aqui na Califórnia, 5.000 pessoas se batizando. Batismo enorme. Um outro irmão me mandou um vídeo que durante o batismo daquele irmão específico, que não tinha nada a ver com esse batismo aqui na Califórnia, mas acho que também foi na Califórnia que aconteceu. Quando ele desceu as águas, ele saiu das águas, ele voltou a enxergar. Foi curado de uma cegueira que ele tinha. Parece que era 100% num olho e 40% no outro. Foi curado dos dois olhos no momento do batismo. O que eu estou dizendo para você é que para essa hora final, para a visão que Deus tem para esse lugar, Deus vai dar capacidades espirituais para que você possa cumprir. Você fala assim, pastor, eu não tenho perfil, eu não sou a pessoa, não faz parte de mim. Deus vai fazer você ter o perfil e Deus vai fazer você ser a pessoa.
Ele tem uma capacitação especial para você, para essa hora final. Um dom de Deus para a sua vida, para que você seja usado. Agora, eu vou te explicar. Ele falou que isso que ele tem para te usar, está aqui na frente, é para você vir pegar. Não é para você fazer um exagero, para você aqui... Não, é só você vir aqui pegar, porque é seu. É para você. É para que você seja usado. É para a manifestação de Deus na sua vida e para a salvação de muita gente. Eu vou cantar mais 30 segundos. E se você quiser vir buscar, venha buscar, porque é para você em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ah, Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que a unção quebra o jugo, Senhor. A unção, Senhor, Pai, quebra as escamas, ó Senhor. Ela tira as escamas dos olhos, ó Pai. Ela faz com que, Senhor, Pai, aquele que estava cego volte a ver, Senhor, a tua unção. Senhor, os teus filhos vieram aqui à frente, Senhor, Pai, como um ato, Senhor, Pai, de que eles creem na palavra que foi dita. Senhor, Pai, hoje o Senhor não prometeu carros, ó Senhor, Pai, nem fama. Hoje o Senhor prometeu graça e força para perseverar. Hoje o Senhor prometeu dons e poder do teu Espírito Santo, Senhor. Não, Senhor, Pai, para promoção própria, mas para a promoção do teu evangelho, Senhor, aonde nós formos, ó Pai. Pai, amanhã é segunda-feira, Senhor. Senhor, Pai, o mundo está em convulsão, Senhor. As pessoas em Los Angeles, ó Pai, Senhor, estão perdidas, ó Senhor. A comoção aos milhares, ó Senhor, aos milhões nesse lugar. Há pessoas, ó Pai, Senhor, que hoje tentaram já, mas não conseguiram, Senhor, Pai, cometer suicídio. Os homens olham a guerra, Senhor, Pai, e não têm esperança no coração. Senhor, Pai, mas o nosso pedido hoje, pela tua palavra pregada, Senhor, não nos deixe olhar os prédios, ó Senhor. Não nos deixe olhar as estruturas, ó Pai. Não nos deixe, Pai, Senhor, ficar presos em sonhos humanos, ó Senhor. Mas nos dá, Senhor, as palavras do sinal, para que possamos cumprir nessa hora final, Senhor, o nosso ministério como igreja nesse lugar. Pai, levanta aqui, Senhor, Pai, uma multidão para pregar, Senhor, uma multidão para curar, Senhor, uma multidão, Senhor, Pai, para viver, Senhor, Pai, em amor e graça, dentro de casa, Senhor, Pai, em qualquer lugar que nós formos, ó Senhor. Ah, Pai, como eu sei, Senhor, Pai, que hoje o Senhor está marcando, Senhor, Pai, um Gênesis na vida de muita gente aqui, Senhor. Um Gênesis novo, Senhor, Pai, para receber de Ti, Senhor. Algo que até agora, Senhor, Pai, estava, Senhor, Pai, escondido, mas agora vem, Senhor, Pai, a revelação, Senhor. Algo que, Senhor, Pai, que estava, Senhor, Pai, parado, Senhor, Pai, mas agora o Senhor começa a fazer andar, Senhor, Pai. Algo, Senhor, Pai, que não estava na programação própria, Senhor, mas agora o Senhor começa a fazer, Senhor, Pai, está na programação própria, Senhor, Pai. Senhor, Pai, o Senhor abre, Senhor, os dons, ó Senhor, Pai, e derrama línguas, ó Senhor, Pai, e derrama poder, Senhor, e derrama unção, Senhor, e derrama, Senhor, Pai, visão da Tua parte para a glória do Teu nome, Senhor, Pai. Levanta nessa hora final, Senhor, Pai, famílias, ó Senhor, Pai, mães, pais, ó Senhor, não mães e pais biológicos, ó Senhor, Pai, mas mães e pais espirituais para essa casa, Senhor. Senhor, as vidas vão chegar aqui, Senhor, e vão encontrar pais e mães, ó Senhor, que vão cuidar, Senhor, que vão amar, que vão, Senhor, Pai, levantar os filhos, ó Senhor, para nessa hora final, Senhor, Pai, ser um Pentecoste nessa cidade, nesse lugar. Faz conforme a Tua vontade, Senhor, e cumpre o Teu querer. E nós teremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer. É o Teu nome, Senhor, Pai, não o nosso.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, leva o teu povo em paz para casa, Senhor. Nos dá uma semana cheia de ti, Senhor, Pai. Cheia, Pai, da tua unção, da tua graça. Senhor, Pai, manifesta os dons, ó Senhor, na vida dos teus filhos, ó Pai. Nos dá testemunho disso que o Senhor fez aqui nessa noite, Pai, para que nós possamos celebrar, Senhor, Pai, entre nós. Testemunho de salvação, testemunho de cura, testemunho de libertação, Senhor. E nós vamos glorificar o teu nome, Pai, por aquilo que o Senhor faz no nosso meio. Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado, e glorifique o nome de Jesus com ele, em nome de Jesus.